Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como o esplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus. Até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Ele me disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado do norte, à porta do altar, estava a imagem dos ciúmes, à entrada. Disse-me ainda: filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações da casa de Israel, que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do seu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vês as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi toda forma de répteis, de animais abomináveis, de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o derredor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jezanias, filho de Safã, que estava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia como aroma da nuvem de incenso. Então me disse: vês, filhos do homem, que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me ainda à porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres, assentadas, chorando a Tamuz. E disse-me: vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o norte. Então me disse: vês isto, filho do homem? Acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também os trarei com furor. Os meus olhos não pouparão, os tratarei com furor, e os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Vamos orar. Meu Senhor, às vezes somos colocados diante da Tua palavra para ver cenas, para contemplar e pensar sobre cenas tão fortes. E nós pedimos que o Senhor nos dê toda a sensibilidade espiritual necessária para que possamos interpretar nossas vidas, nossa igreja, os nossos irmãos que conhecemos, a
religiosidade que nos cerca, e que se há alguma coisa em nós que precisa ser tratada, se há alguma abominação crescendo dentro de nós, que haja arrependimento, que haja um retorno ao evangelho puro e simples. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa visão de Ezequiel, você pode achar aqui meio exagerado, mas é meio alinhado com o tipo de profeta que ele é. Ele é um profeta de grandes visões. Suas visões são ímpares, são fortes. Ou você não já viu a visão do vale dos ossos secos? Ele vê um bocado de ossos, e os ossos começam a se mexer, e depois vai se juntar osso com osso, músculo com músculo, tendão com tendão, e os ossos ganham vida. Esse é o Ezequiel. Assim são as visões deles. Mas essa daqui, você às vezes pensa assim, parece que Ezequiel, dessa vez, ele ultrapassou os limites dos detalhes da visão, né? Porque talvez nem o pregador fanático mais maluco desses que você vê no nosso tempo imaginaria uma visão dessa maneira. Geralmente a visão dos caras tem a ver com um homem de branco, com um anjo, com a espada, com não sei o quê. E não tem muita criatividade além disso. Ezequiel disse que estava reunido com os anciãos, estava com os líderes de Israel. E de repente aparece uma figura como de fogo. Ele nem sabe se é fogo, se não é. Metade é fogo, metade é metal, metade é brilho. Ele nem sabe direito como é. E aparece esse transforma, essa coisa estranha, que ele diz que é uma figura como de fogo. E essa pessoa, esse ser, esse anjo, esse fogo andante, estende para Ezequiel a mão. Não, estende alguma coisa que Ezequiel disse que parecia uma mão, e pega Ezequiel pelos cabelos. E aí levanta o profeta. Eu estou dizendo que nem o profeta mais maluco que você conhece teria essa criatividade. E aí levanta Ezequiel pelos cachos dos cabelos e deixa ele entre o céu e a terra. E leva ele em visões de Deus. Está aqui pendurado pelos cabelos, mas vai ser levado em espírito ao templo em Jerusalém. E quando ele chega em visões de Deus a Jerusalém, Deus diz: olha, ali naquela parede tem um buraco, cave ali. E à medida que Ezequiel cava e vê por esse buraco, coisas horríveis vão sendo mostradas a eles. E Deus diz: ó, tá vendo? Tá achando que é demais o que eles estão fazendo? Pior fica, vai entrando mais. E ele vai vendo coisas horrorosas, coisas horrorosas, coisas horrorosas. Quais são essas coisas horrorosas que Ezequiel viu no templo da casa do Senhor? Agora, preste atenção. Você precisa saber duas informações básicas sobre essa passagem. Quando e aonde? Quando? Na época do cativeiro babilônico. Aquele que Jeremias anunciou tanto que aconteceria. Que um dia a Babilônia viria e levaria toda a nação de Israel como cativos, como escravos. E eles estão agora lá na Babilônia. É uma época de pensar, repensar, se arrepender, buscar ao Senhor. E esse é o tempo do cativeiro e esse é o lugar da visão. E Ezequiel é levado nessa visão e Deus diz:
dá uma olhadinha o que está acontecendo. A primeira coisa que ele viu foi que havia desenhos, figuras dentro do templo do Senhor, em câmaras secretas, todas as formas de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. De vez em quando, ele vai ver um negócio chamado a imagem do ciúme. Uma imagem que deixava Deus irritado, mas eles faziam. A imagem dos ciúmes, alguns historiadores acham, podia muito bem ser um obelisco. A imagem dos ciúmes poderia ser o desenho de um pênis ereto apontando em direção ao céu. A imagem do ciúme podia ser aquilo que muitas vezes os profetas chamaram de o poste ídolo, ou simplesmente o poste. Era uma coisa muito feia. Aliás, quando a gente fala em obelisco, você já pensou que toda cidade tem um? Eu passei por Manaus há um pouco tempo atrás e eu vi, foi pior do que Ezequiel, né? Porque Ezequiel vai vendo coisas horríveis, aí Deus diz assim, fica pior. Pior que tá, fica, dá uma olhadinha mais adiante. E eu vi numa praça em Manaus, um obelisco, até aí tudo bem, entre aspas, porque toda cidade quer ter o seu obelisco. Mas eu vi um obelisco e com o símbolo de quem botou. Da sociedade secreta que colocou, está lá em Manaus, numa praça. Com o consentimento público, com a permissão pública, está colocado lá o obelisco e está dizendo quem colocou ali, né? E à medida que me deixam a informação, não precisava dizer, eu já saberia, mas agora está dizendo, querem que você saiba exatamente qual sociedade secreta está patrocinando aquela coisa. Mas uma coisa que eu acho engraçado nos obeliscos, na nossa cultura, é que se você chegar para qualquer habitante da cidade e perguntar o que é isso aí, não há uma criatura na cidade que saiba dizer o que é um obelisco. Se você chegar para o prefeito e falar, prefeito, o que é isso aí? Pergunte ao padre, pergunte ao pastor. Geralmente, às vezes, na cidade tem um projeto de um vereador para colocar um obelisco. Aí você chega para o vereador e fala assim, mas o que é, meu senhor, um obelisco? Um obelisco é isso aí, é um obelisco. Talvez o obelisco seja a versão disfarçada da imagem dos ciúmes. Os obeliscos, como conhecemos, vêm do Egito. Aliás, Vaticano, uma das primeiras coisas que se vê na Praça de São Pedro é um obelisco. Quando o Papa abre aquela janelinha, o que ele vê? Um obelisco. Quando ele se dirige ao povo, ele de frente para um obelisco. Pergunte a um católico, o que você está fazendo aí? Eu não vou falar da simbologia que tem em redor, tá? Falando só do obelisco, que está no centro. O que você está fazendo aí? E é de arrepiar se você souber de onde veio aquele. Aquele veio do Egito. Ele não foi feito lá. Ele foi trazido especialmente do Egito. Então não sei se haviam obeliscos ou coisas piores, mas de vez em quando Ezequiel via a imagem dos ciúmes dentro da casa do Senhor. E junto com essa imagem dos ciúmes, ele vê essa pintura de todo tipo de animal abominável, todos os répteis e ídolos, os mais diversos ídolos adorados em Israel. Aí Deus diz assim, ô Ezequiel, é o seguinte, fica pior. Pior que fica. Tá vendo essas abominações? São grandes abominações e ainda tem maiores abominações. Aí ele vê 70 homens
com incensários nas mãos, 70 homens dos anciãos de Israel, dos respeitados de Israel. Depois, Deus diz no versículo 13, pior do que está, fica, Ezequiel. Fica pior. Vai um pouco mais além, ele vai à entrada da casa do Senhor, e ele vê mulheres assentadas chorando ao deus Tamuz. Isso é um ritual, choro ao deus Tamuz. Aí, Deus diz, e pior do que está, fica. Fica. E aí ele vai para o átrio da casa do Senhor, tinha 25 homens adorando o sol. Queridos, isso aqui é o povo de Deus, parte deles que não foram levados para a Babilônia, em plena época de cativeiro babilônico, em plena época de invasões babilônicas, épocas de cumprimentos proféticos anunciados por Ezequiel, por Jeremias, por Isaías. Mas o povo não se arrependeu. O povo está adorando secretamente a outros deuses e fazendo rituais pagãos, rituais ocultos. Nós precisamos compreender que existem graus de pecados na Bíblia. O crente aprende essa frase meio robótica de que todo pecado é igual. Sim, suas consequências não. Todo pecado é igual no sentido de que apenas um poderia te levar para o inferno. Pronto. Apenas um poderia te afastar de Deus. Mas às vezes, por exemplo, em Provérbios diz, olha, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina. Tem coisas que Deus aborrece. Tem coisas que são pecados. E tem coisas que são abominação. Pecado sempre existiu, mas Deus destruiu já 2 cidades por causa de pecados específicos. Porque existem coisas que são abominações. O que Ezequiel vê na casa do Senhor reflete a distância do povo em relação a Deus. A gente fica pensando, meus irmãos, como é possível? Mas como é possível? É o povo de Deus. Como é possível ter a imagem dos ciúmes dentro da casa do Senhor? Como é possível que as paredes estejam pintadas nas suas câmaras secretas com todo tipo de ídolos e animais e figuras das mais diversas? Como isso é possível? É bom pensar que isso não foi da noite para o dia. Isso sempre foi presente, essa luta sempre foi presente na história de Israel. Algumas vezes mais, outras menos. Teve o seu ápice de semente, pasmem, nos dias de Salomão. Por quê? Porque Salomão fez aqueles casamentos, muitos deles casamentos políticos. São 300 mulheres e 700 concubinas. As concubinas eram para concubinar e as mulheres eram mulheres. E é muita mulher, né? Gente, que Salomão é muita mulher. E a Bíblia diz, olha a seriedade do casamento, que essas mulheres, elas eram estrangeiras. E elas vieram com o quê? Com os seus deuses. E elas encheram Jerusalém dessas coisas. Jerusalém jamais foi a mesma depois de Salomão. Apesar da sua sabedoria. Mas ele não conseguiu ver o poder da idolatria. O próprio Salomão, a Bíblia diz, se curvou à deusa Astarote. Às vezes o pessoal quer amenizar, não, ele não adorou sim, porque a Bíblia diz que ele se curvou. O próprio Salomão se curvou. Dá para imaginar isso? O próprio Salomão se curvou à deusa Astarote.
Então não foi da noite para o dia, mas de repente, bum! Como na época de Salomão, muita gente tinha uns ídolozinhos secretos. Isso é velho em Israel. Isso, por exemplo, desde o tempo de Abraão. Porque Abraão vem de uma região promíscua, religiosamente falando. Ele vem da Babilônia, ele vem dos caldeus. Ele é babilônico. Lembra da mulher do Jacó, que na hora de fugir levou uns padeciçozinhos, como é que é o meu nome? Os ídolos do lar, né? Colocou embaixo da sela do cavalo, dos camelos. Ídolos do lar. Roubou do seu pai, que tinha guardado. Toda hora alguém em Israel tem ali secretamente uma coisinha da qual não se libertou. Como eles nunca resolveram isso, um dia isso estourou. E tem reis piores do que os outros, né? Depois de Salomão você tem Manassés. Manassés, a Bíblia diz, fez pior do que todos. Pior do que todos. Você tem, por exemplo, Acabe. Que coisa horrível. Então, Jerusalém está empestada com esses ídolos, com essas imagens. E Deus vai puni-los severamente por causa disso. Mas não foi da noite para o dia. Essas coisas foram se implantando através de uma tolerância politicamente correta. Vamos dizer assim. Deixa, isso aqui não faz mal. Aquilo ali também não faz mal. Aquilo ali também não faz mal. E aquilo ali também não faz mal. E com o tempo, Jerusalém parecia uma cidade pagã. Ezequiel, carregado pelos cabelos, em espírito, para ver exatamente como é que se faz lá em Jerusalém. Eu quero dar um salto com você para a era cristã, porque estamos falando de Israel e suas abominações. Mas o cristianismo também virou, acredite, como sistema, uma religião de abominações, de distâncias horríveis da palavra. Há segmentos do cristianismo que você tem tudo menos cristianismo. O que você tem é a religião dos mistérios antigos do Egito e da Babilônia. E não há como voltar atrás. É com outros nomes, é com outros disfarces, mas está tudo lá. Agora, vamos pensar no cristianismo hoje, na fé cristã hoje, e nas tentações que a igreja sofre para ceder a coisas que ao Senhor são abominações. É mais sério do que você pensa. Abra sua Bíblia aí, 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Diz assim, Paulo falando a Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, falando sobre coisas que virão à igreja. Ele diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Veja, é Paulo falando sobre a igreja. Nos últimos dias, agora nessa fase, muitas pessoas vão apostatar da fé. O que é apostatar? Apostatar não é uma desviadazinha, né? Não é uma escorregada. Apostatar é quando você abandona aquilo que você cria. Quando você abandona a origem do evangelho. Eu tenho que explicar para pessoas que não creem em salvação eterna, sobre às vezes a situação daqueles a quem chamamos desviados. Poderia dizer até assim, aqueles a quem não mencionamos às vezes, né?
As pessoas perguntam assim, e os desviados? Bom, quais? Os da igreja ou os de fora? Né? Porque às vezes a igreja está cheia de desviados. Mas pergunte a essa pessoa a quem você rotulou de desviado, se ele ainda crê que Jesus Cristo é o caminho da salvação, se ele crê que Jesus Cristo morreu para perdoar os seus pecados, se ele crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Se ele disser sim, eu creio, você tem aí um desviado. Se ele disser não, não creio mais, você tem aí um apóstata. Percebe a diferença? Nos últimos dias, muitos apostatarão da fé. Mas eles não precisam dizer que vão apostatar da fé. Israel, naqueles dias, não precisava dizer que estava adorando a Baal. Secretamente, já faziam isso. Então vem aí, meus irmãos, uma era de gente apostatando da fé. Por quê? Porque grandes abominações foram implantadas na casa do Senhor. Pegue qualquer cena de culto no Novo Testamento. Culto, reunião, pessoas se reuniram, alguém pregou a palavra, houve oração, talvez a cântico, nem sempre tinha cântico, tá? Houve testemunhos, isso havia muito. Pegue qualquer cena de culto do Novo Testamento e compare com esses cultos malucos que estão acontecendo hoje. Nós temos que ter coragem esses dias de apontar para algumas coisas e dizer, isso aí é abominação ao Senhor. E maldito seja. Ou você acha que Jesus Cristo quer que a sua igreja se reúna para que alguém vá à frente e diga, feche seus olhos, agora vomita, vai vomitando, vomita agora. Você acha que mesmo que isso passou pela cabeça de Jesus Cristo? Você acha mesmo que isso é o Evangelho? Isso nem de longe. Existem religiões pagãs com adoração de vômito, até de coisas mais barra pesadas no meio da adoração. Isso era comum no passado. E pode ser que eles cheguem lá, né, de fazer um número 2, né? Vai defecando. Se você me perguntar se eu acho que eles são capazes, eu acho. E eu não estou exagerando, não, eu acho. Né? Porque é ensino de demônios. Muitos apostatarão da fé para seguir ensino de demônios. Existem pessoas loucas por esses rituais, por essas macumbarias cristãs. Qualquer coisa que lhe faça estremecer. Eu vi uma entrevista do Ney Matogrosso, nos anos 80. Mais precisamente 1988. E perguntaram a ele como é que ele experimentou o Daime. Se eu não me engano, ele disse que ele ligou para a Lucélia Santos. E ele falou assim, eu quero alguma coisa que me estremeça. Eu quero alguma coisa que me estremeça. Ela disse, vamos ali. Eu sei como é que faz. As pessoas, já existe um público, já existe uma clientela. Eu quero alguma coisa que me estremeça. Sim, vai aparecer alguém que faz você estremecer, cair, vomitar, girar, bater cabeça, qualquer coisa. Você não vai ver isso na Bíblia, mas essas pessoas juram que isso está na Bíblia. Por quê? Porque é ensino de demônios. Eu olho para a maioria de vocês e eu fico pensando assim, vocês não têm coragem de dizer isso que eu digo, né? Você não tem coragem de dizer assim, isso é ensino de demônios. No dia que você tiver coragem, você vai ser uma pessoa tão livre, você nem imagina. Né? O que é que você precisa para que se comprove que é ensino de demônios? Eu não estou falando que necessariamente é uma possessão demoníaca. Muitas vezes é, né? Eu estou falando que é ensino de demônios. Porque é recheado de mentiras. E o pai de mentira é Satanás. Jesus Cristo não tinha esses planos para a sua igreja. Muitas vezes, essas coisas vêm com o nome de nova unção. Você já viu essa expressão na Bíblia? Nova unção?
Já viu? Porque ninguém precisa de uma nova, nem de uma seminova, nem de uma velha, nem nada. João disse, todos vós tendes a unção. Pronto, acabou. Não precisa de uma nova. Ai, como eu queria uma nova unção. Uma frase triste que eu ouvi de uma cristã foi, eu estou com saudade de levar umas quedas no culto. É triste, não é não? Nunca leu a Bíblia, mas está com uma saudade de tomar umas tapas no culto, umas quedas, uns passes, receba, não, uma coisa assim, uma cuspida na cara. Tem de tudo, você já viu na internet as maluquices assim? É infinito o número de loucuras. Eu acho, se você perguntar assim, se eu lhe mostrar aqui 10 minutos de vídeos de cultos, de loucuras que estão acontecendo em culto, e no outro vídeo eu tentar ilustrar as visões de Ezequiel, você vai falar assim, não, esse de hoje é pior. Tá pior. Né? Tá pior do que os dias de Ezequiel. Tá no mínimo igual. Agora não vem com o nome de Baal, não vem com o nome de Astarote, não vem com o nome de Tamuz, vem com outros disfarces. Primeiro, a 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Você deve ter ouvido de muitos lugares que vem aí um grande avivamento. Já ouviu isso? 2 Tessalonicenses 2, que vem aí um grande avivamento. E eu digo a você sobre esse grande avivamento que vem aí, eu falo, mentira. Não vem. Desde que eu sou criança que eles anunciam, está vindo aí um grande avivamento. O que a Bíblia anuncia, olha só, o que a Bíblia nos anuncia é uma grande apostasia. Versículo 3, 2 Tessalonicenses 2, 3 diz, ninguém vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Estamos na época da apostasia. Pessoas estão pregando coisas horríveis, insultos ao Senhor, e muita gente está crendo. Alguns indícios de que estamos vivendo em uma época de apostasia. O primeiro deles são festas chamadas cristãs, mas que são festas de simbologia pagã, nunca abandonadas. O cristianismo precisa se libertar das suas festas que ele acha que é cristã, o que são cristãs. E ele precisa se perguntar assim, como foi isso aqui na história do cristianismo? Qual foi o processo de entrada? Como é que se deu? Às vezes nós não temos coragem de olhar para a nossa cultura cristã. Ela muitas vezes é podre. Mas nós a temos como uma cultura de estimação e sofreríamos muito se nós tivéssemos que abandonar os rituais pagãos do Natal, os rituais pagãos da festa da Páscoa, os rituais pagãos do dia de Santo Reis, que muita gente que coloca a árvore de Natal cumpre no dia 6 de janeiro, sem nem perceber que cumpriu. O mesmo líder espiritual que mandou você colocar a árvore de Natal disse que você tinha que tirar no dia 6 de janeiro. Sabia disso? E o que você faz no dia 6 de janeiro? Você tira. Ou pelo menos você não deixa passar disso. Por quê? Porque todo mundo já tirou sem saber por que estar tirando. Mas você jura que é só um enfeite. Não é um enfeite, é uma obediência radical. Se fosse só um enfeite, eu encontraria a árvore de Natal na sua casa em julho. Se fosse um enfeite, se fosse só um enfeite, é uma obediência, mas você não sabe o quanto você é obediente. O Papa disse que você tem que visitar o cemitério no dia 2 de novembro. E você vai. Você tem um ano inteiro para fazer isso.
Mas você não consegue. Por quê? Porque isso é obediência. Obediência radical. É preciso fazer um exame violento, porque às vezes os níveis pioram. Um outro indício de que estamos rumo a grandes abominações, rumo a grandes apostasias, é a exaltação daqueles que se autodeclaram profetas. Você já viu como é que esse pessoal fala, como esse pessoal é arrogante? Né? E cada um quer ser o profeta mais louco do que o outro, mais extravagante do que o outro. Se o profeta da esquina fizer um ritual, o outro vai ter que inventar um ritual mais louco. Aí o outro já vai ter que pregar de pano de saco. Aí o outro vai ter que mergulhar numa piscina dentro do culto para dar os 7 mergulhos de Naamã. Aí o outro vai ter que ser ungido com 1 litro de azeite para mostrar que ele tem uma nova unção. Aí o outro fala, não, comigo é 50 litros de azeite, porque a unção sobre mim é maior. Se começar o culto dizendo, Deus, eu peço que bote um anjo naquela porta, um outro naquela, um outro naquela, um outro naquela. Aqui quem está falando é Marcos Lopes. O outro já quer expulsar demônios em nome do anjo. Não há limites para as coisas que estão acontecendo. Tem 2 coisas que a Bíblia fala sobre os profetas que nós devemos levar muito a sério. Em Deuteronômio 18 diz, olha, se o que ele disser não se cumprir, ele deve ser apedrejado. Tá bom assim? Simples assim. Era assim em Israel. É por isso que eu não tenho respeito por um profeta que mente. E eu nem quero conhecê-lo, não quero dar as costas, porque se o cara tem coragem de tomar o nome de Deus em vão, se ele não tem medo disso, do que ele vai ter medo nessa vida? Então, em Deuteronômio 18, dizia, se ele falar e não se cumprir, ele é mentiroso. Mas olha outra regrinha importante para a gente entender. Diz, porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, este profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando este profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Você tem medo de profetinha, hein? Havia uma outra regra assim, mesmo que se cumpra, mas se ele te induzir a adorar outros deuses, esse profeta é falso. Esse profeta deve morrer. Eu lhe digo, meus irmãos, levar o povo para caminhar sobre o sal para ser liberto do mal é abominação ou não é? Nós não estamos em Israel, nós não vamos apedrejar esse profeta, mas ele tem que ser denunciado como falso profeta. Construir um prédio e dizer, olha, todos que cooperarem com esse prédio vão enriquecer. Esse homem é falso ou não é? É claro que é. Mas a gente não tem coragem de dizer, olha gente, isso é ensino de demônios. Um terceiro indício de que estamos caminhando para o auge das abominações, pior que está fica, é o dinheiro como centro da adoração. Há uma igreja nesse país que tem no seu estatuto a seguinte frase, o dinheiro é o sangue da igreja. O dinheiro é o sangue da igreja. Em 1 Pedro capítulo 2, versículos 2 e 3, Pedro disse assim, ó, muitos desses falsos mestres, movidos por avareza, farão comércio de vós. Parece que Pedro estava vivendo hoje, né? Movidos por avareza, farão comércio de vós. E um quarto indício de que estamos indo para o auge das abominações progressivamente, não é da noite para o dia, mas estamos indo para o auge, é aquilo que eu denuncio como fanatismo explícito. Colossenses capítulo 2, olhe comigo rapidinho. Colossenses 2,
versículo 18, diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Olha só, Paulo está falando para uma igreja cristã. E tinha gente lá dentro dessa igreja, julgando a igreja, baseado em falsa humildade e culto dos anjos. Por isso que eu tenho preocupações com esse pessoal que todo culto precisa ver um anjo. Todo culto precisa ver um homem de branco. O homem de branco está passando, está passando. O homem de branco está passando, está passando, está passando. É bom internar, não é não? Melhor para a família já internando, porque os sinais estão bem claros. Mas continua, diz assim: baseado em visões. Todo mundo hoje está tendo visões. Toda hora, toda hora, toda hora. Quando eu cheguei no Acre, logo aconteceu aquele escândalo de Tarauacá, onde uma igreja cristã, as pessoas começaram a matar as outras com teçadadas e queimar as pessoas. Quem lembra dessa história? Foi lá em Tarauacá. E eu estava conversando, eu pude almoçar com um dos defensores públicos de uma pessoa, de um dos líderes. Eu falei: olha, esse sujeito aí é culpado, mas ele também é vítima. Porque tudo começou com visões. E aonde foi que ele aprendeu essas maluquices? Foi na própria igreja. Quando as maluquices começaram e foram perguntar ao pastor, o que o pastor disse? É de Deus. Ou frase perigosa, não é? É de Deus. É de Deus, é de Deus. Meus irmãos, o cristianismo não é uma religião de fanáticos. Pelo contrário, a Bíblia nos chama em Romanos 12 para um culto racional. É um culto onde a gente sabe exatamente o que está fazendo. Isso não tem nada a ver com ser contra derramamentos sinceros, a adorações genuínas, a quebrantamentos sinceros em adorações coletivas ou individuais, mas ninguém vai nos manipular. Isso é um culto racional. Ninguém vai nos manipular. Simples assim. Se um dia chegar aqui um derrubador e ele diz: olha, tem uma unção nova sobre mim, e quando eu aponto para ali as pessoas caem. Se eu conheço vocês não vão cair? Será? Tudo bem, tem uns mais sugestionáveis. Tudo bem, tem uns bobinhos, né? Ninguém deve nos manipular, não devemos correr por fora desse fanatismo explícito. Agora, você que não é um crente no sentido confesso, deve estar se perguntando assim: o que eu tenho a ver com isso aí, gente? Isso aí não parece briga de crente? Querido, se tudo que você ficou sabendo do Evangelho foram essas coisas, você não ouviu o Evangelho. O que você ouviu foram abominações. O que você ouve pela televisão são abominações. Quando você vê um líder religioso vir à televisão e dizer: olha, Deus me mostrou esse mês que vocês não vão dar o dízimo, todos vocês devem dar o trismo. Vocês não estão ouvindo o Evangelho. Quando você vê um líder dizer: olha, não importa se você tem fé ou não, terem fé por nós dois, somente venha e contribua. Você não está ouvindo o Evangelho. Você está ouvindo abominações. Quando você ouve alguém dizer: olha, se você vem e crê, toda a sua família vai crer também. Você não está ouvindo o Evangelho. Você está ouvindo abominações. O Evangelho nos diz que há um Deus soberano e que não são os meus rituais que vão manipular esse Deus. Esse Deus soberano, Efésios 1:11, faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Um dos primeiros pilares dessa abominação em Israel foi que eles abandonaram a soberania de Deus. Vê o que eles diziam nas suas câmeras: o Senhor não nos vê,
o Senhor não está aqui, o Senhor nos abandonou, o Senhor nos ouve. Há um Deus soberano que nos ouve e que faz todas as coisas, não porque você vai fazer uma corrente de 7 semanas, mas porque Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. A oração do Pai Nosso ainda está valendo. Seja feita a tua vontade. É a tua. O que te glorifica é a tua vontade. O Evangelho nos diz também que esse Deus soberano criou o homem perfeito, um casal, e os colocou no Éden. E lhes disse para não tomarem da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ela representava essa nossa natureza que temos hoje, pecaminosa. Eles desobedeceram, se esconderam de Deus, se sentiram envergonhados, tentaram imediatamente criar uma religião. Para cobrir a sua nudez, eles fizeram umas cintas de folhas. Mas Deus tinha uma religião mais perfeita. Deus fez roupas de peles de um animal morto. Não cintas, mas roupas. Baseada na morte de um animal que derramou o seu sangue. Essa sim cobre a tua vergonha espiritual diante de Deus. O Evangelho nos diz que naquele mesmo dia Deus anunciou que um dia seu filho viria. E ele seria um descendente da mulher. E ele ia morrer pelos nossos pecados, para que um dia ele derrote Satanás por completo, para que ele esmague a cabeça de Satanás. O nome desse filho é Jesus Cristo. E ele veio aqui, viveu uma vida de obediência perfeita e entregou sua vida na cruz como um sacrifício, para que cada gota daquele sangue fosse suficiente para limpar todos os seus pecados. A tua vida eterna não tem a ver com os caras da televisão ou com as abominações e fanatismos que você está vendo a toda parte. Nós nos recusamos até a acreditar no que vemos, tão absurdo parece. A tua vida eterna tem a ver com crer naquele sangue derramado. Creia nisso. Creia nisso. Para você que já é um cristão, confesso. Irmãos, as abominações estão à vista. Está na hora de você deixar de ter peninhas de homens abomináveis. Peninha de falso profeta e dizer, olha, biblicamente, pelas minhas convicções, isso aí é ensino de demônios. Mas você não é assim não, né? Você diz, não, tudo é de Deus, tudo é de Deus, tudo é de Deus. Meus irmãos, se não pertence às Escrituras, se foi colocado maquinalmente, engenhosamente pensado como um ritual para substituir a verdade cristã, não é de Deus. E não importa quanto bem esteja fazendo a tanta gente. O cristianismo não é uma religião para você se sentir bem. O cristianismo é uma religião para você se sentir certo. Eu posso me sentir bem com muitas coisas. Quando Jesus chamou os seus discípulos, ele disse, vocês necessariamente não vão se sentir bem. Vocês serão odiados, vocês serão mortos, vocês serão perseguidos. Que historinha é essa de ficar se sentindo bem para o resto da vida? E que Deus nos ajude a não ceder para as abominações. Vem aí coisas pesadas. Quando Deus diz para Ezequiel, pior que está, fica. Nós podemos dizer a mesma coisa sobre as abominações que nós presenciamos hoje. Pior do que está, fica. Porque é fermento. E fermento cresce ou diminui? Só cresce. E se botar mais fermento, cresce muito mais. São os últimos dias. Jesus disse, essas coisas não acontecerão sem que antes venha a grande apostasia. Que Deus te ajude a permanecer firme no Evangelho. Não virar ateu por causa das abominações, que a moda agora é decepcionar-se com a igreja e virar ateu. E que Deus te ajude a não ceder para as abominações do nosso tempo. Amém? Nosso Deus, te agradecemos pela palavra do Senhor, que nos mostra aquela cena tão terrível que o profeta Ezequiel teve que contemplar. Temos visto coisas terríveis aqui, meu Deus, nesse mundo.
Pedimos que o Senhor nos ajude a continuar pregando o Evangelho, somente o Evangelho, e não ceder para as abominações desse tempo. Pedimos em nome de Jesus. Amém.